Pessoal, boa noite então. Na aula de hoje, a gente vai ver como trabalhar com clusterização ou aprendizagem não supervisionada em Python. Então, na aula passada, a gente viu o conceito do que é clusterização ou aprendizagem não supervisionada, aonde a gente tem os nossos atributos e a gente não tem um classificador, ou seja, eu não tenho um target, eu não tenho um label, eu tenho um conjunto de informações, mas eu não sei o que são essas informações. Então, eu preciso agrupar esse conjunto de dados baseado em similaridades. Existem alguns algoritmos para poder trabalhar. O mais básico e comum e que dá origem a vários outros algoritmos é o Caminhos. Então, a gente vai ver como implementar ele. Depois, a gente vai ver um outro algoritmo que resolve um problema do Caminhos, que o Caminhos, que é o K-médias lá, a gente tem que definir o valor de K sempre, que é a quantidade de clusters que a gente vai ter. Agora, já no caso, a gente tem outros algoritmos baseados no Caminhos, que ele tem um modelo matemático, onde ele consegue estimar a quantidade de clusters. Então, isso nem sempre vai ser exato, mas ele consegue um grau de acurácia bastante interessante. Aí, o que a gente vai fazer? Tem uma atividadezinha prática, que ela está no ambiente virtual, e a gente vai desenvolver essa atividade juntos hoje. Então, o que está pedindo lá, tem algumas perguntas que vocês têm que responder, têm que enviar, está aqui dentro do nosso ambiente aqui, ó. Tá lá, descer na parte de atividades aqui, ó. Tá, atividade prática, clustering, collab. Essa atividade que a gente vai fazer junto. Então, ela vai consistir em quê? A gente fazer o download de uma base de dados. Então, a gente vai continuar trabalhando uma base de dados externa. Essa base de dados, ela tem informações sobre animais e a gente vai categorizar esses animais. Então, a primeira coisa, a gente vai clicar e vai entender. E depois a gente vai responder algumas perguntas aqui. Então, a gente vai importar e vai responder essas perguntas, certo? Então, a ideia é a gente acompanhar e fazer esse passo a passo aqui juntos. Então, a gente vai clicar aqui, o aqui dá na mesma. E ele vai abrir aqui o dataset que a gente vai trabalhar, que é esse Zoo aqui, que ele é de classificação de animais. O que que tem? Ele tem algumas informações aqui que ele é bem legal. Ele classifica, a gente tem 7 classes diferentes. E essas 7 classes aqui é mamífero, pássaro, réptil, peixe, anfíbio, inseto e invertebrado. Então, de acordo com o conjunto de características aqui dos animais, até tem o nome do animal, mas o nome do animal a gente vai excluir, e porque ele é único para cada instância, então não traz informação relevante nenhuma para a gente para fazer agrupamento. A gente vai deixar todos esses outros atributos aqui, esses 16 atributos, que é se tem cabelo, depois se bota ovo, se produz leite, se tem asa, se é aquático, se é predador, se tem dente, se tem veneno, quantidade de pernas e assim por diante. Se ele é doméstico, sim ou não, e esse cat size aqui, o tamanho de alguma coisa aqui. E aí ele tem a classe dele, de acordo com tudo isso aqui, ó, a gente tem um classificador que ele varia de 1 a 7. Então a gente pode abrir a nossa base de dados, a gente vai baixar, vai entender o que tem dentro, e depois a gente vai importar isso lá dentro do Colab, certo? Então, a gente estando aqui já, a gente vai vir e vai clicar em download. A gente vai ver que dentro desse arquivinho que a gente vai fazer o download, que ele é um zip, a gente vai ter 2 arquivos. Então, eu vou fazer o download em algum lugar, você pode ter o teu local de aula aí. Eu já fiz o download desse arquivinho zip. Depois que você fez o download do teu arquivo zip, você vai descompactar ele, você vai ver que a gente tem 2 arquivos aí dentro. Um que é o class, que ele só mostra algumas informações de agrupamento, e o outro que é o zoo.csv. O Mateus, tem que zoo.csv é o criar arquivo que realmente a gente vai usar para fazer a classificação. Então, tem que vir nesse link aí que eu passei, faz o download, vai baixar um zip. Depois que Mateus, baixar tem esse que arquivo criar zip, o vocês vão usuário para testar. descompactar e vão conseguir visualizar esses 2 arquivos. Mateus, Oi? tem que criar o usuário nesse site? Ele não está deixando? Está pedindo para fazer E ele login. pede para logar com o Google, Ah, tá. que é o Kaggle. Eu vou colocar ele aqui junto com a tarefa, esse arquivinho zip aqui também. Para caso alguém não estiver conseguindo pegar ele, aí pega ele dentro
Aí o arquivo eu coloquei ele também aqui no ambiente virtual, ó, o zip. Se alguém não estiver conseguindo pegar no link aí, eu só coloquei o link do Kaggle, que ele é um dos repositórios mais importantes de datasets para poder trabalhar com machine learning. E aí pode pegar aqui no ambiente, ó. Já coloquei ele aqui. Entrei com o login do Google, deu certo. Deu certo? Se alguém tiver alguma dificuldade, é só pegar aqui no ambiente. Aí depois que vocês baixarem aí, é só me dar um ok. Eu vou abrir nele aqui, ó, só para poder mostrar o que tem dentro dele. Então, eu vou abrir aqui esses dois arquivos. Eu vou abrir com o Notepad. Então, esse classe aqui, o que, que ele tem? Ele tem algumas informações. Então, na classe de mamífero, que é a 1, ele mostra todos os animais que estão nessa classe. Na classe de pássaro, que é a 2, ele mostra todos os animais que estão na classe de pássaro. Na classe de réptil, que é a 3, ele mostra todos os animais que estão nela. Na classe 4, que é anfíbio, mostra todos que estão nela. Não, anfíbio é 5. Anfíbio é 5. Desculpa, anfíbio é 5. A classe 4 é peixe. Mostra todos que tem nela. Na classe 6, que é inseto, mostra todos que tem nela. E na classe 7, que é invertebrado, mostra todos que tem nela. Os nomes estão em inglês aí. Aí o que, que a gente vai querer fazer? Então a gente sabe aqui que 1 é mamífero, 2 é pássaro, 3 é réptil, 4 é peixe, 5 é anfíbio, 6 é inseto e 7 é invertebrado. Isso aqui está no classe SV. Mas isso aqui não diz nada para a gente enquanto na classificação que a gente quer fazer. Esse arquivo zou.csv, ele que é importante para a gente. Ó. Ele tem aqui alguns atributos, e o último aqui é o class type, tá vendo? Ó, o último atributo. E ele vai falar, ó, que é o último atributo que eu tenho, tá vendo? É 1, 4, 1, 2, 7. Então, aqui eu tenho atributos de 1 a 7. Então, esse class type aqui, ó, ele é o meu classificador correto. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar no nosso registro, por exemplo, eu vou pegar um registro desse aqui. Esse aqui vai ser um X, né? Um registro do X. E vou falar para ele agrupar. E vou falar, então, se ele agrupar aqui esse primeiro e esse segundo, ele tem que agrupar no mesmo cluster. O cluster aqui é 1. Só que ele não sabe o que é 1 aqui, na verdade, né? Na hora que a gente fizer o agrupamento, ele vai colocar, por exemplo, 5. Mas os dois têm que estar 5. Então, esses dois registros, eles têm que permanecer o mesmo cluster. E é isso que vai dizer se ele vai conseguir agrupar de forma correta ou não. O nome aqui, para poder fazer clusterização, a gente vai tirar, porque ele não faz sentido nenhum aqui, porque ele é o único aqui. Agora que os atributos, que eles são variáveis, então esse conjunto de atributos me leva a esse classificador. Esse conjunto de atributos me leva a esse classificador aqui. Ah, mas você já tem um classificador, então o algoritmo já sabe? Não, a gente vai remover essa coluna, o class type, que ela é o nosso classificador, a gente vai remover. Para passar para o algoritmo, ele não vai saber qual que é o classificador. Certo? A gente abriu aqui só para ver, vou fechar. E a gente vai carregar ele lá no Colab. Então, depois que a gente fez o download, descompactou, vocês vão aí, abram um Colab, um novo Colab, para a gente poder trabalhar. Tranquilo, Kaique. E aí você vai olhando e depois você faz no computador e responde as questões lá. Lembrando que as questões que está lá é o que a gente vai fazer aqui. Certo? Colab, novo notebook. A gente vai criar um novo notebook aqui dentro do Colab. Então, vou dar o nome aqui. Então, vou chamar aqui de Cluster Zoo Aula. A gente vai fazer clusterização com os animais do zoológico ali. Então, a gente vai ter que pegar um arquivo externo. A gente tem formas diferentes de fazer isso. Da outra forma que a gente estava fazendo, a gente estava pegando esse arquivo CSV, subindo ele lá no GitHub e pegando o link do GitHub e jogando aqui. Só que agora eu vi que tem uma forma bem mais fácil de fazer isso, que antes não tinha no Colab. Talvez quando a gente começou a mexer já tinha opção, mas nas orientações, nas documentações que eu tinha visto, não tinha. E a galera, todo mundo estava usando o link do Git. A gente tem uma pastinha aqui, ó, é tão intuitivo, você vai em Files,
clica aqui, vai esperar um pouquinho e vai puxar o arquivinho aqui, o CSV aqui para dentro. Quando a gente puxar o nosso CSV aqui para dentro, a gente já vai conseguir importar ele aqui de forma bem simples. Então, ó, você já baixou o arquivo zip e descompactou. Agora você vai vir aqui em Upload. Aí você vai procurar onde está o arquivo. Você vai pegar o Zou CSV, seleciona ele e Open. Vai dar uma mensagenzinha aqui, dá OK, e ele já vai aparecer aqui do lado. Por enquanto, ele não vai carregar. A gente vai ter que dar o comando, usar a biblioteca para usar esse arquivo. Só que qual que é a facilidade de puxar aqui? Não preciso ir lá no Git, subir no Git, pegar o link do Git. A gente só puxou aqui, já fica bem mais fácil. Certo, hein? Conseguiram fazer o upload dele? Quem está acompanhando já conseguiu? Joia. Depois que a gente fez o upload, pode fechar aqui no xizinho. Aí a gente vai carregar. E a biblioteca que permite a gente carregar dados é o Pandas. Então a gente vai importar o Pandas. Vou dar import. Pandas ASPD. PD é só um apelido. Para que toda hora que eu precisar usar alguma coisa que está dentro da biblioteca Pandas, eu não ficar precisar digitar Pandas. Eu digito só PD. E aí a gente vai fazer com que os nossos dados vão vir da leitura do CSV. Então, vou colocar pd.read CSV. CSV. E vou dar o nome do arquivo que a gente vai ler. Então, o nome do arquivo que a gente vai ler lá é o nosso zou.csv. Simples. Já conseguimos fazer a leitura do arquivo. Se eu quiser ver lá o cabeçalho dele, é só eu colocar aqui, ó, dados.head. Eu vou ver lá as primeiras linhas, ó. Então, se eu rodar isso aqui, ó, já deu certo, ó. Já consegui carregar o meu arquivo. Ó, já consegui carregar e estou vendo tudo, ó. Ah, mas o nome do animal você falou que não vai usar. Não, a gente vai tirar ele na hora de fazer o processo de clusterização. Ah, a classe também você tem que tirar. Ah, certo, a classe é o nosso classificador, né? É o nosso Y. É ele que a gente vai usar para poder ver se é certo ou não. Se o cluster está certo ou não. Então, a gente vai tirar tanto o class type quanto o nome do animal. Uma das perguntas ali que foi, quantos registros que a gente tem? Quantos registros que a gente tem em total? É só dar um... Se eu quiser ver, né? Lá no arquivo, se eu ver quantas linhas, eu já consigo ver, tirando o cabeçalho, né? Mas se eu quiser ver quantos registros aqui, é só eu colocar len, dados, len de length. Olha lá. Eu tenho 101 registros. Então, uma das perguntas lá, ó, da nossa tarefa, qual que é o total de registros? Já está respondido ali, 101. Qual que é o total de atributos que a gente vai usar para clusterizar? Ou seja, no processo de clustering. Então, aqui a gente tem, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu tirar o length aqui, o data read. Então, aqui eu tenho que ver quantos atributos eu tenho no total aqui. Lá na documentação aqui até já aparecia, ó. Olha lá, são 16 variáveis, ou seja, são 16 atributos, se eu não estou enganado aqui. Deixa eu aumentar aqui. Não, aqui, ó, são... É isso mesmo, são 16. Ó. Um é o nome do animal e o outro é o classificador. O que ele está falando aqui é que são 16 atributos variáveis que descrevem os animais. Então, tirando o nome e o classificador, ó, a gente tem... São 16. Então, são 16 atributos. Isso é entender o dataset, faz parte de entender. Legal aqui também que tem essa opçãozinha aqui de kernels, que a gente consegue ver o que o pessoal fez com esse dataset. Se vocês clicarem aqui em kernels, ó, aí tem cada tópico desse aqui, ó, Scikit-learn example, animal classification, o outro está usando o XBust. Cada um usa uma coisa, está usando uma técnica, o outro está trabalhando com visualização, o outro trabalhando com classificação, o outro vai fazer cluster, a grande maioria aqui está usando classificação. Então, cada um está usando uma técnica diferente. Então, é bem legal dar uma olhada aqui nesses clusters, que às vezes você consegue descobrir algo novo, ver algo novo que se pode fazer com esse dataset. Ou seja, atividades que você pode desenvolver. Voltando aqui agora, então a gente já viu o tamanho de dados. Aí agora, o que a gente vai definir? Vou dar um Shift Enter aqui. Vou definir. Agora a gente não vai ter uma massa de teste para testar. Pensa que todos os meus dados aqui, ó, todo o meu X, eu não sei qual que é o nome do animal e eu não sei qual que é o classificador. Então, vamos fazer aqui primeiro. Ó. Então, eu vou remover algumas colunas. Quem que eu vou remover?
remover, eu vou remover essa coluna aqui, que vai ser o animal name, e vou remover a coluna, que é a última aqui, ó, que é o class type. Class type. Por que eu estou removendo isso? Porque o nome do animal ele é único, ele não me diz nada para eu poder fazer agrupamento. E o class type é o meu classificador. Então, eu vou tirar isso. E o que eu vou ter aqui como resultado? O meu X, ele vai ser todos os dados que eu tenho, menos o drop. Drop é apagar, disso que eu coloquei no remover. E aí, quando eu vou remover alguma coisa, eu tenho que falar em qual eixo que eu vou remover. Aqui, ó. Quando eu colocar o eixo 1 é coluna, o eixo 0 é índice, é linha. Então, eu quero remover coluna. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O meu X, ele vai ser tudo que tem nos dados, tudo isso aqui, ó. Meu X é tudo isso aqui, ó. Todas essas colunas, menos o que eu coloquei no remover. Eu estou removendo a coluna do nome do animal e da classe dele. E se eu pedir para ver o X agora, se eu só colocar X, ele vai me mostrar ele. O que ele vai falar? Ó? O meu X, na hora que eu pedir para ver o X, ó, ele começa aqui do atributo hairs, aqui que é cabelos. Ó, tá vendo? Ó? 101 linhas, 101 registros por 16 colunas, que vai ser os atributos que a gente vai usar para classificar. Aqui já está respondendo as duas primeiras questões. Olha lá. E não tem o class type. Então, o que o meu X é que a gente acabou de gerar aqui? Ele é exatamente a mesma coisa dos dados, mas sem o nome do animal, que para a gente não faz sentido nesse problema, e sem o meu classificador. Agora eu tenho todos esses atributos aqui. Qual que é a nossa tarefa? Olhar esse primeiro registro aqui, e eu vou olhando todos os registros. Os que forem mais próximos um dos outros, eles vão ser agrupados em clusters. Sim, peraí que eu vou mandar aqui. Aqui foi o do começo, o nosso import. E agora a segunda linha aqui, que foi o para a gente poder limpar e mostrar o X. E quem que vai ser? A gente vai ter que guardar o nosso Y também. Por que a gente vai guardar o nosso Y? Se a gente não vai fazer aprendizagem supervisionada. Porque o meu Y, que é a minha classe real aqui, ó, o que o meu Y vai ser? Ele vai ser o class type. Por que eu vou guardar o Y? Para poder comparar, depois que ele fizer o cluster, com todos esses dados que eu passei para ele aqui, para poder ver se esse cluster que foi feito, ele está de acordo com o real, o quanto ele é igual ao real. Então, meu Y vai ser o que tem nos dados, na coluna class type. Certo? Então, o meu Y ele vai servir para a gente poder enxergar o real. Se eu pedir para ver o Y aqui, o Y é aquele classificador, é a coluna class type. Que a gente tem valores de 1 a 7, e esses valores de 1 a 7, o que eles querem dizer? Eles falam qual que é a classe do animal. Aqui, ó, cadê? Eu apaguei lá. Se é anfíbio, se é réptil, se é ave. Então, a gente quer fazer essa classificação. Nos nossos dados aqui no nosso X, ó, eu não tenho. Eu não sei, ó, eu só tenho os atributos. E aí, o que o nosso algoritmo vai ter que fazer? Agrupar esses registros de acordo com similaridade. Então, de acordo com esses atributos, se ele tem ou não tem alguma coisa, eles vão ser agrupados. Beleza aqui, por enquanto? Pode continuar? Joia. Aí, depois que a gente já fez isso aqui, a gente vai começar o nosso processo de classificação. Então, a gente vai importar a nossa biblioteca de classificação lá dentro do Scikit-Learn. Então, você tem essa biblioteca de cluster. Então, quando a gente quer trabalhar com aprendizagem não supervisionada, eu mandei aqui no chat, a gente importa essa biblioteca. E a gente vai fazer essa classificação. Então, CLF, que é o nosso classificador normal, e a gente vai importar cluster. A gente tem algumas bibliotecas diferentes que a gente pode utilizar para poder trabalhar com cluster. Aqui a gente vai utilizar a Caminhos. Quando a gente vai trabalhar com a biblioteca, com Caminhos, a gente tem que falar qual que é a quantidade de clusters que a gente vai rodar. Então, tem que colocar o atributo N cluster, que é o num cluster. No caso, eu sei que eu quero agrupar em 7, então eu tenho que colocar 7. Mas e se eu não souber?
O caminho você vai fazer com 2, ou você vai estimando, chutando aí um número de clusters, ou utiliza um outro algoritmo que a gente vai ver na sequência, que existem outros. Esse outro ele é bem parecido com o caminho, só que a gente não precisa falar a quantidade de agrupamentos que ele vai realizar. Então, aqui ele já falei com o algoritmo, e agora eu vou ajustar. Então, CLF igual a CLF.fit, igualzinho. Aí, o que eu vou ajustar? Só o X. Ah, mas cadê aquele negócio que você fazia de X treino, de X teste, não tem agora? Não, porque agora eu tenho uma massa de dados que eu não sei o que ela é. Então, eu vou falar para ele agrupar e depois eu vou ver o quanto ele agrupou correto. Então, eu estou passando tudo para ele. Antes, o que eu fazia? Eu queria fazer com que o meu algoritmo aprendesse, sair de um conjunto de atributos e chegar num determinado classificador. Como agora eu não estou fazendo isso, eu só tenho dados desconhecidos que eu quero que seja agrupado, eu estou passando tudo. Então, quando eu faço isso aqui, ó, já deu certo. E aí, depois disso aqui, eu vou saber quais que foram os labels, ou seja, o que ele gerou. Então, aí eu vou conseguir ver. Então, os clusters que ele gerou, vai vir aqui a saída, né? Depois que ele fez, aonde que vai estar esses resultados? Vai estar aqui em CLF, nos labels que ele gerou. Labels. Labels. Isso, tem que colocar um underline aqui. Então, se a gente pedir para ver esse cluster aqui, ó, se eu só pedir para poder ver esse cluster, que é o que foi gerado, deixa eu ver se ele vai dar erro aqui. Não conheço any clusters, é clusters. Isso. Então, se eu pedir para ver aqui, ó, isso aqui foram os clusters que ele gerou. Ah, mas da onde que ele tirou? Por que que aqui a gente viu que o começo lá era 1, aqui está 6? Ele não sabe o que é isso aqui, ó. Quando a gente manda ajustar, ele ajustou. Os clusters foram aonde que ele fez os clusters. Então, ele falou que os 2 primeiros registros são iguais. Tá vendo? Ó, 6 e 6. O terceiro é diferente e o quarto, quinto, sexto e os outros aqui são todos iguais. Então, ó, o primeiro, o segundo, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo registros, eles colocaram no mesmo cluster. E eu tenho que ver se o real disso era verdade. Então, como que eu faço para poder ver isso? Então, esse aqui são os nossos clusters, né? Então, a gente vai ter que fazer uma forma de conseguir visualizar os clusters para poder ver se eles estão na mesma sequência. Então, isso aqui, qual que é o real? O real é o meu y.values. E se eu pedir para poder ver aqui, ó, eu vou colocar o cluster aqui embaixo. Eu vou printar o cluster aqui não vou colocar tudo, vou printar o cluster de 0 a 20, alguns registros, que a gente tem 100 e poucos, né? E vou printar o meu real de 0 a 20 também. A gente tem que colocar aqui uma mensagenzinha, né? O cluster que foi gerado e o real. Isso aqui é o real. Ó, mas ele mudou, estava 6, mudou para 0, é porque ele rodou de novo, e ele muda o código. O que dá para enxergar? Os 2 primeiros registros ele colocou no 0. O real, os 2 são 1. Os próximos registros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele colocou no 0. E os próximos aqui também ele colocou no 1. Vocês estão vendo, ó, os 2 primeiros estão no mesmo cluster. Depois pula o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, estão todos no mesmo cluster. Mas não tinha que colocar um igualzinho? Não, ele não sabe o que é. Lembra na aula passada que a gente fez os clusters lá com as flores? Quais são os nomes das flores que estavam lá no app, que a gente usou lá? Iris virgínica, versicolor e setosa. A gente apagou. Tem como o algoritmo saber qual que é o nome real? Não tem. Ele colocou o quê? Cluster 0, cluster 1 e cluster 2. O que importa é que se os registros que são realmente similares, eles estão agrupados no mesmo cluster. Então, aqui para a gente, nesse caso, para ver se está dando certo, não importa se o código, o número está igual. Ou seja, não importa o nome. O que importa é se está no mesmo cluster. Ó, tá vendo aqui, ó, 5, 5, 4, 4. Então, eu tenho 2 registros que ele entendeu que é igual. E esse, realmente, o real dele é igual, ó. Esses 2 registros são 0. Ele entendeu que é igual. E eles realmente são iguais aqui, ó. Agora aqui, ó.
vamos ver se tá. Aqui, ó. Esses 3 registros são iguais na realidade, ó. Tá vendo? Ó, 7, 7, 7. Eles são iguais. Isso aí na clusterização real, que é o nosso real. Ó, no que ele agrupou pra gente, ó, ficou em 3 clusters diferentes, ó, 1, 4, 7. Então aqui a gente identifica que ele não conseguiu clusterizar direito. Ele teve um erro. Ó, isso aqui no real, ó, o 4 e 1, esses 2 registros são diferentes. Agora aqui, ó, na hora que ele agrupou no mesmo cluster. Ah, vai sempre dar certo? Não, ele sempre vai bater? Não vai, ele vai ter uma certa acurácia. Como que a gente consegue ver a acurácia? Para a gente poder ver a acurácia, a gente vai importar uma biblioteca para a gente poder fazer as métricas. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai ver o quanto isso aqui que a gente está olhando no olho está igual. Ah, é 0 e 0. É igual, beleza. Então, o 0 aqui é equivalente a 1. Ele vai ver o quanto isso bateu. Aí a gente tem... Ah, agora você mudou o código, porque eu rodei o cluster de novo. Aí ele altera realmente. Então, a gente vai importar essa biblioteca aqui de métricas para cluster, que ele chama Completeness Score. Então, ele faz ele completa um com o outro para poder ver o quanto ele está batendo. Então, eu vou ver o meu cluster, o quanto o meu cluster é igual com o meu real. E aí ele vai dar uma acurácia. Ó, ele conseguiu clusterizar de forma correta 81% dos meus registros. Então, naqueles registros que eu tenho lá, ó, o real... Em relação ao real, ele conseguiu organizar de maneira correta, em clusters de forma correta, 81% dos registros que a gente tem, o que é bem interessante. Deixa eu colocar esse código aqui. Eu vou colocar os 2 últimos códigos que a gente rodou aqui. Então, o que, que a gente tem? O que, que o algoritmo fez? Ele consegue agrupar esse conjunto de dados que a gente tem. A gente passou um conjunto de dados que ele não sabia o que, que era esses dados. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, eu já desço, ó. Então, a gente tem todos esses dados aqui, ó, tem vários atributos, ó. De todos esses atributos aqui, deixa eu printar o X aqui, que vai ficar mais legal para pegar. Ó, isso aqui são todos os atributos que a gente tem, ó. Cabelo, se bota ovo, se dá leite, se voa, se é aquático, etc. Mas isso aqui eu não sei o que, que é, ó. Aqui na frente, aqui, ó, desses dados que eu tenho uma grande interrogação. Eu não sei o que, que esses dados são. Então, qual que é o objetivo? O que, que o algoritmo faz? Ele faz esse processo de agrupamento. Ele vai falar, ó, isso aqui, ó, pertence ao mesmo cluster. Agora, esses outros registros aqui, deixa eu mudar aqui. Esses outros registros aqui pertencem a outro cluster. Então, é isso que o algoritmo está fazendo. Ah, mas o que é o real? Ah, o real ele estava guardado. O real a gente tinha deixado ele guardado lá dentro do Y. Então, o nosso real, o que é certo, a classe correta, está lá dentro do Y. Aí, o que a gente fez? Depois que ele fez esses clusters aqui, ó, ele falou que essa galera aqui, ó, que ele fez esse cluster aqui, todo isso aqui, ó, é o cluster 1. E tudo isso aqui é o cluster, sei lá, 5. E aí eu vou ver se realmente, mas aqui o cluster, o código era 1, ou aqui era aquático. Não importa. Se tudo isso aqui é igual, ele tem que estar no mesmo cluster. Se tudo isso aqui é igual, ele tem que estar no mesmo cluster. Então é isso que o algoritmo faz. Ele faz esse agrupamento dos clusters, do processo de clusterização. E aí, se a gente quiser, a gente pode adicionar essa coluna que ele fez lá, para a gente conseguir visualizar. Conseguiram visualizar aí? Certo. Aí o que a gente vai fazer? Eu sempre vou precisar ficar falando, eu sempre vou ficar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu sempre vou precisar falar qual que é a quantidade de clusters que a gente vai ter na hora de fazer o agrupamento. Então, a gente tem outros algoritmos que a gente não precisa fazer isso. E isso já ajuda a gente.
Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir, a gente pode inserir mais uma linha aqui antes, vou inserir uma linha aqui em cima. Subiu aqui, peraí. Na verdade, eu quero descer esse. Vamos gerar mais uma linha aqui. E a gente vai treinar agora com outro algoritmo. Então, a gente vai ter a mesma coisa, a gente já importou a biblioteca de cluster, só que a gente vai treinar com outro algoritmo agora. É o mesmo processo, só que esse outro algoritmo que a gente vai treinar, vou fazer um outro processo aqui, então vou chamar de CLF2, que é o meu classificador 2. Esse classificador 2 meu vai vir lá da biblioteca de cluster também, que a gente está utilizando. Aqui ele está perdendo. Pessoal, só um ponto importante aqui, ó. Cluster é o nome da biblioteca, aqui, ó. E eu dei o nome aqui para uma variável. Acho que aqui embaixo, na hora que eu tentar usar ele, ele vai dar algum erro. Então, eu só vou mudar o nome aqui, ó. Cluster result. Vou colocar de cluster result aqui, só para não dar erro. E aqui vai ser cluster result também. Na hora de mostrar que vai ser cluster result. Então, vou dar de novo para ver se não vai dar erro. Beleza, não deu erro. Eu só mudei aqui o nome aqui. Aqui é cluster, aqui é o nome da biblioteca. O cluster result aqui é o resultado do processo de agrupamento. É só para não ficar com o nome igual, senão a gente tem problema ali. Senão aqui ele pode ter problema. Então eu vou importar aqui um outro algoritmo. E aí, dentro de todos os algoritmos que a gente tem, um dos algoritmos que é muito utilizado é esse Affinity Propagation. Esse algoritmo aqui, ele é baseado no Caminhos também, mas o que ele tem de mais avançado é o modelo matemático dele, que ele vai fazendo uma estimativa de número de clusters, ele vai rodando várias vezes, até que ele consegue, se eu sei quantos grupos eu tenho, posso usar o Caminhos, posso definir a quantidade de clusters. Isso vai ajudar muito o algoritmo. Se eu não sei, eu posso usar um algoritmo como o Affinity Propagation, que eu não preciso definir a quantidade de cluster, como acontece no outro, ou seja, a quantidade de grupos que eu vou gerar. Ah, eu quero gerar quantos grupos na sala baseado em características? Ah, se eu sei que as características é baseado em gênero, é 2, masculino e feminino. Ah, se eu sei que as características é baseado em nota, eu vou separar em 3 notas, que são notas baixas, medianas e altas. Se eu souber a quantidade de clusters, isso vai ajudar o algoritmo. Se eu tenho uma massa de dados que eu não sei muito bem o que eu estou tratando, a gente pode usar um algoritmo como esse. E aí segue a mesma lógica aqui. Então, o meu classificador 2 vai ser o classificador 2.fit. E aí vou ajustar o meu x também. E aí vou fazer a mesma coisa, né? E aí vou colocar lá vou chamar aqui de cluster CR2, cluster result 2, por exemplo. Ao invés de escrever cluster result, igual a gente fez aqui. E o cluster result 2 vai ser o meu classificador 2. A gente tem que pegar quais são as saídas deles, que está aqui dentro dessa variável labels. Então, quando a gente vê isso aqui, se eu pedir para ver o CR2, vamos ver se vai rodar. Olha lá, ó. Eu já tenho como ele classificou aqui, ó, como ele clusterizou, na verdade, né? Então, ele gerou a quantidade de clusters aqui, ó. Ele tem clusters de 0 a 8. Então, ele gerou 9 clusters. O real é 7. Tá bom. Ele gerou mais clusters do que devia. Mas isso é baseado no padrão de atributos. Só que, às vezes, mesmo ele gerando mais clusters, ele acerta mais. Aí, o que a gente tem que ver aqui? Ver o score dele também. Então, a gente vai printar aqui, ó. Printar o score dele, aonde está o resultado, é no CR2, né? Que é esse cara aqui que a gente fez. E vai comparar o CR2 com o real. E vai ver o quanto ele é correto. Olha lá, ó. Mesmo ele gerando mais clusters, olha aqui, ó. Aqui acho que não vai mostrar agora. Mesmo ele gerando mais clusters, vou deixar aqui, ó, embaixo. Isso. Mesmo ele gerando mais clusters, tá vendo que ele tem códigos aqui, ó, saindo de 0 até 8? Mesmo ele gerando mais clusters, na hora que vai ver a acurácia do quanto ele conseguiu acertar em relação ao real, ele tem uma acurácia de 84%.
quanto... mas ele gerou mais, mas mesmo assim ele conseguiu agrupar melhor. Enquanto o Camins, que a gente falando para ele a quantidade de clusters, ele conseguiu uma acurácia de 81%. Então, isso aqui, ó, o real é 7, ele gerou 9 sem a gente falar nada. E ainda ele conseguiu uma acurácia melhor. Então, é uma outra solução bem interessante para a resolução de problemas. Acabei de colocar esse código aqui também. E com isso a gente consegue responder todas as questões que a gente tem aqui, ó. Qual a quantidade de registros, quais são os atributos, o percentual de clusterização do caminhos, falar outro algoritmo, esse algoritmo que eu acabei de falar, que é o Affinity Propagation, como você pode falar o que ele serve, qual que é a diferença dele, e você vai testar e apresentar. Existem outros algoritmos para poder trabalhar com clusterização? Sim. Se vocês pesquisarem aqui, ó, você colocar Cluster Machine Learning, aí já vai aparecer... Cadê? Não, deixa eu pegar aqui no Scikit, né? Scikit Learning. Ó, aqui aparece a documentação sobre clustering, que é a aprendizagem não supervisionada. Ah lá, ele está falando feature para poder classificar, e para mim poder ver as classes que ele fez, eu tenho que acessar o labels underline atributo, que foi o que a gente fez. E aí ele vai falando dos métodos que existem. E aí tem o caminhos que a gente usou e o Affinity Propagation, que são os dois principais dentro dessas características, e eles utilizam modelos parecidos. Olha, existem vários outros, dependendo daquilo que a gente vai fazer. E aí, como que eu sei? Você pode testar e depois estudar eles. O legal do Affinity é que você não passa parâmetro nenhum, e no caminho você tem que passar como obrigatório aqui o número de clusters. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que é clusterização? O que é aprendizagem não supervisionada? Eu tenho uma massa de dados e eu não sei qual é o classificador. Então, a gente tinha massa de dados ali, a gente tinha um classificador, a gente removeu. Então, eu tenho toda uma massa de dados e eu não sei como agrupar ela. Então, a gente usa um algoritmo que ele vai agrupar essas informações baseado em similaridade dos dados. A gente tem um algoritmo base, que é o Camins, que a gente tem que passar a quantidade de clusters que a gente vai gerar. Então, aqui está o atributo, ó, não clusters. Lá no ECA, a gente foi e alterou esse atributo. A gente consegue acessar o resultado da classificação através desse atributo labels, isso está lá na documentação. E a gente tem outros algoritmos, não é só ele. Não é só ele. O Affinity Propagation, ele é um algoritmo mais avançado, baseado no caminhos também, só que a gente não precisa definir a quantidade de clusters. Uma vez que eu não defino, ele vai gerar. Apesar de ele ter gerado mais clusters do que é o real, ele conseguiu ter uma acurácia maior se comparado ao algoritmo do caminhos. Certo? O que a gente já fez, já respondeu todas as questões. Lá é texto, só você copiar, colar e já façam as respostas e todo mundo já envia lá. Alguma dúvida, pessoal?